O Ciro Gomes participou hoje do programa Pânico no Rádio. Eu fiz até mesmo um vídeo inicial hoje à tarde comentando que o Ciro Gomes ele aparentemente quer disputar um espaço com o Luciano Huck. Vou deixar o link desse meu comentário aqui na descrição e também o link com o vídeo da entrevista completa para que você possa ver a participação do Ciro Gomes no programa Pânico. E agora, um pouco mais de tempo, um vídeo mais longo, eu gostaria de abordar alguns pontos mais interessantes da entrevista do Ciro Gomes e trazer aqui uma reflexão sobre a candidatura e a viabilidade de uma vitória do Ciro Gomes nos moldes dos caminhos, do caminho, melhor dizendo, que ele está construindo. Mas antes, sempre lembrando da importância da sua inscrição aqui para o canal do Professor Leonardo, considere se inscrever no canal, deixe seu like ou gostei, que é a forma do YouTube perceber que que esse é um conteúdo de qualidade. Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário que eu preciso saber a sua percepção, porque a sua percepção traz um ponto de vista diferente do meu e assim isso auxilia aqui na reflexão do canal, na minha e na de todos nós. Mas no primeiro vídeo que eu fiz hoje à tarde, eu falei que o Ciro Gomes ele não foi tão bem assim na entrevista. E por que isso? Porque o Ciro Gomes ele tem uma certa dificuldade de adequar o seu vocabulário. Ele gosta muito de falar sobre economia, esse é o assunto que ele mais domina. Então, quando cai para o âmbito da economia, ele vai se perdendo na empolgação, porque ele gosta de mostrar que ele tem muito conhecimento. Só que esse tipo de vocabulário, ele seria perfeito se fosse num Globo News. Se essa entrevista do Ciro Gomes tivesse sido num Globo News, num programa da TV a cabo, um programa menos popular, podemos dizer assim, teria sido perfeita. Só que o problema é que quem que são as pessoas que assistem o Pânico? Pelo que alguns inscritos falaram, foi a maior live do Pânico, da história do Pânico, com quase aproximadamente aí 70 mil pessoas ao vivo assistindo, maior do que a da Joyce, que teve 60 mil. Mas qual que é o público do Pânico? O público do Pânico, ele consegue entender aquilo que o Ciro Gomes falou na primeira parte da entrevista? E aí que está a grande situação. Porque ele precisa aproveitar esses programas populares para tentar se conectar, para tentar mostrar para a pessoa, para a população ou para os ouvintes que ele tem identificação, que ele tem identidade com aquele grupo. Só que a primeira parte da entrevista do Ciro Gomes, o que nós vimos foi uma entrevista muito distante. O Ciro Gomes, ele mostrou um conhecimento absurdo. O próprio Emílio falou, nossa, mas você está muito afiado, hein, Ciro? Você já está em campanha. E houve ali, ficou nítido, um distanciamento intelectual, ou até mesmo um distanciamento de preparo entre o Ciro Gomes e todos os outros integrantes ali da mesa, da bancada do Pânico, com exceção de duas pessoas. O Samidana, que ele é um economista, escreve na Folha de São Paulo, então ele conseguiu interagir com o Ciro Gomes, e também o André Marinho, que é o rapaz ali que faz algumas imitações, faz umas imitações muito bem. E ele estava preparado para essa entrevista, tanto que ele conseguiu dialogar com o Ciro Gomes. Entretanto, nenhum dos outros integrantes conseguiu estabelecer perguntas, conseguiu estabelecer interações, conexões ali com o Ciro Gomes, porque eles estavam num nível muito abaixo. Tanto que o próprio Emílio, em alguns momentos da entrevista, ele tentava simplificar a fala do Ciro Gomes para que ficasse mais palatável. Em um determinado momento, também o Daniel Zuckerman tentou puxar para um assunto mais popular, mas o Ciro Gomes ele insistiu muito na economia. Ele foi muito bem na parte econômica. O Samidana tentava pegar ele no contrapé, ele não conseguia. Houve ali um momento que o Sami trouxe dados que o Ciro Gomes não tinha, que ele trouxe de modo equivocado, mas no restante, na hora que tentavam falar de Coreia do Sul, tentavam falar de Singapura e países asiáticos, ele se portou muito bem, trazendo informações que acabaram evitando que ele caísse numa certa contradição ou que outras pessoas crescessem para cima dele. Então essa primeira parte da entrevista, ele acabou monopolizando por conta de um distanciamento dele com praticamente todos os integrantes da bancada. Na segunda parte da entrevista, aí sim acabou saindo um pouco da economia, indo para assuntos mais populares. Tanto que a única interação daquele Rogério Morgado, que é aquele gordão, que ele conseguiu fazer foi voltar naquele assunto do Fernando Holly, do Capitão do Mato, e aí o Ciro Gomes ele deu uma resposta muito convincente pro Morgado. O Morgado não conseguiu ali interagir com o Ciro Gomes também, porque mostrou um conhecimento muito tacanho, muito de senso comum. Então o Ciro Gomes falou assim, deu uma explicação para ele, falou, chega desse assunto,
Porque o Ciro Gomes percebeu que não estava dando, o Morgado foi até agressivo em algum momento. Ah, mas você não pagou, você não vai pagar? Como assim você não vai pagar o que você deve? E aí o Ciro Gomes deu a explicação ali para ele. O Morgado também não soube interagir, não conseguia, havia um distanciamento muito grande, ele não se preparou para aquela entrevista, isso ficou claro. E aí foi o único momento ali que ele conseguiu ter uma interação com o Ciro Gomes. Então o que eu acho? Por isso que eu achei essa entrevista, essa forma dele se expressar não muito boa, porque causou um distanciamento. É um problema do Ciro Gomes, porque ele acaba trazendo muitos números, trazendo um vocabulário muito rebuscado, não um vocabulário economês muito rebuscado que acaba causando um distanciamento. Então o que acaba aparecendo? Quando ele fala muitos desses números, ele pode passar um ar de mentiroso, um ar de falso. E aí as pessoas que estão vendo falam assim, olha, o Ciro Gomes ele está dizendo que vai resolver o meu problema do SPC. Ah, mas como que ele vai resolver? Ah, não sei, ele está falando lá. Entendeu? Fica muito difícil de ser crível, de passar credibilidade para a população. Se fosse o Lula, ele conseguiria explicar. Porque o Lula ele tem um vocabulário mais popular, ele tem uma facilidade para se expressar muito grande. O Ciro Gomes ele já não tem isso. Até mesmo o próprio Bolsonaro poderia ter, o Bolsonaro sabe se expressar melhor para a população. Entenda o que eu estou falando. O Bolsonaro ele soube dialogar com a população. O Ciro Gomes ele precisa aprender. Maurício Meirelles falou isso para ele. O próprio humorista que imita Dilma falou já para ele. E várias outras pessoas em torno do Ciro Gomes falam isso para ele. Mas, no mais, a entrevista foi interessante. Ele divulgou o Observatório Trabalhista, que é uma oposição inteligente que ele faz. Ele traz alguns dados, ele compara algumas questões, alguns indicadores. Então ele mostrou para a população que ele está fazendo uma oposição inteligente e ele se coloca de uma forma que é muito inteligente por parte dele. Porque quando tentaram atacar o Ciro Gomes atacando a esquerda, não deu. Porque ele critica o governo Lula, ele critica o governo Dilma e ele critica a própria esquerda. Então quando alguém critica a esquerda para atacá-la, ele fala assim, eu concordo com você está certo. Esse é um problema da esquerda. Então ele consegue utilizar isso a favor dele. Então atacar o Ciro Gomes criticando a esquerda não vai colar. Porque ele já sabe muito bem lidar com essa situação. Então, como eu falei, por conta da forma, por conta do vocabulário do Ciro Gomes, essa entrevista não foi muito boa porque foi o pânico. Se tivesse no Globo News, teria sido sensacional. E agora vamos falar sobre um assunto de fato que me chamou a atenção. O Ciro Gomes ele fala muito sobre o projeto dele, que é taxar grandes fortunas, ele fala sobre cobrar dividendos de empresas, ele fala até mesmo de cobrar IPTU dos grandes fazendeiros, ou seja, dos grandes latifundiários. Tudo o que o Ciro Gomes fala é uma fala contra os preceitos do mercado, dessa entidade misteriosa chamada mercado. Porque quem domina o mercado são os grandes empresários, os grandes latifundiários, aqueles que recebem dividendos, aí ele fala do Itaú. Então a vitória de Ciro Gomes em 2022 vai ser uma vitória contra o mercado. Porque as coisas que o Ciro Gomes fala, as propostas do Ciro Gomes são propostas que desagradam o mercado. Ciro Gomes vai ter força suficiente para conseguir vencer uma eleição sem o apoio do mercado? Aí que está a grande questão. E é isso que o Ciro Gomes conta. Ele acha que ele vai conseguir vencer as eleições sem ter o apoio do mercado. Tendo apenas a população... Ah, Bolsonaro não teve apoio do mercado. Mais ou menos. O mercado, o próprio Ciro Gomes fala. O mercado ele queria o Alckmin, não deu. Tentou o Meirelles, viu que não deu. O Amoedo não deu. Ah, é o Bolsonaro, então vamos com o Bolsonaro. Então o mercado teve que engolir o Bolsonaro seco para evitar a volta da esquerda. Mas o Ciro Gomes, para ele vencer, ele vai contra o mercado. Ele vai ter que peitar o mercado e trazer a população para perto dele. Se o Ciro Gomes vencer de fato as eleições de 2022, nessa conjuntura que nós estamos tendo hoje, da forma dele se expressar, vai ser uma vitória da população contra o mercado. Porque ele vai precisar ter um apoio popular muito forte para conseguir vencer o mercado. Porque as posições dele, as ideias dele, as propostas dele são propostas anti-mercado. E em 2018, o candidato que o mercado mais temia não era Haddad, era o próprio Ciro Gomes. Então ele vai precisar ter o apoio da população. E para ter o apoio da população, vai ser necessário adaptar o discurso. Então por isso que hoje o Ciro Gomes ele precisa mudar a estratégia dele, no meu ponto de vista, a estratégia dele de comunicação.
Porque se ele não vai conseguir ter o apoio do mercado, ele precisa ter um apoio maciço, sólido da população. E para conseguir fazer isso, ele precisa se conectar. Ele precisa mostrar para a população, olha, eu falo a sua língua. Eu entendo o seu problema. Venha comigo que eu vou trazer soluções para os seus problemas, os problemas que você encontra no seu cotidiano, os problemas que você encontra no seu dia a dia. Mas para isso ele vai precisar ali modificar a sua comunicação ou tentar mostrar mais identidade com as camadas mais pobres. E ele tem ainda mais 3 anos para conseguir fazer isso. Se ele continuar aparecendo nesses programas populares, programas de humor, programas de rádio, fazer esse trabalho, esse projeto de formiguinha que ele está fazendo, esse trabalho de formiguinha que ele vem fazendo desde que as eleições acabaram, ele tem uma chance de conseguir. Mas para peitar o mercado, ele vai ter que ter um esforço redobrado para convencer a população que o projeto dele é o projeto mais alinhado com os interesses da população. Será que ele vai conseguir? Só o tempo vai dizer. Mas o que você achou da entrevista do Ciro Gomes? Você achou que foi uma boa entrevista? Você achou um distanciamento muito grande entre os entrevistados e entre os entrevistadores e o Ciro Gomes? Eu quero fazer um vídeo falando sobre o Rogério Morgado, a participação dele com a questão das cotas, porque ele mais uma vez não entende a questão das cotas e a algum certo ponto passou até quase como uma questão preconceituosa. E isso me incomoda, porque a questão das cotas no Brasil é uma questão muito mal abordada, muito mal explicada, ou melhor dizendo, muito mal entendida por parte da população. E o próprio Ciro Gomes falou, amigo, isso não é uma questão de esquerda, tá bom? E aí ele encerrou essa parte. Mas isso pode ser para um próximo vídeo, esse vídeo já está ficando um pouco longo. Diga aqui nos comentários o que você achou da entrevista do Ciro Gomes. Você tem essa mesma percepção que eu tive, que o Ciro Gomes ele é um candidato contra o mercado? Então ele vai ter que ter um esforço muito maior para conseguir vencer, porque ele vai ter que vencer o PT, vai ter que vencer o mercado, vai ter que até mesmo vencer o Luciano Huck. Talvez ele venha como sendo quase um outsider na próxima eleição. Não sei, deixa aqui as suas percepções porque me ajuda a fazer uma reflexão, a eu ter uma reflexão aqui e fazer, sintetizar tudo isso em um próximo vídeo. Se você gostou, considere se inscrever no canal, me siga no Twitter, @profleoficial.